Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. No clássico, em que de certa maneira o Vasco esteve conseguindo jogar de uma forma um pouco mais equilibrada, algumas coisas não passaram despercebidas nem pelo torcedor vascaíno, nem muito menos pela comissão técnica que esteve comandando o Vasco em o seu primeiro clássico na temporada de 2024, atuando inclusive pelo campeonato carioca. O Cruz Maltino, em especial nas partes iniciais do jogo, teve apresentando muitas dificuldades, principalmente com o intuito de estar saindo jogando desde a primeira linha defensiva, e a ausência de meio-campistas que tivessem características de fazer com que o Vasco pudesse avançar linha a linha com qualidade impactou bastante e limitou o Cruz Maltino por muitos momentos dentro do jogo na fase inicial da partida. Recentemente o Vasco já havia perdido o seu meio-campista Paulinho, e agora, para o clássico que aconteceu ainda no último domingo, o Vasco também esteve perdendo o Jair, jogador que saiu ainda nos minutos iniciais da partida após sentir incômodo no joelho. Quem aproveitou para falar um pouco mais sobre o meio de campo foi Emiliano Dias, filho do treinador do Vasco e auxiliar técnico, que trouxe à tona um ponto bem crucial e que os torcedores vascaínos já têm discutido há bastante período: a necessidade de reforços. E assim, não se pode negar que o Vasco pode passar por momentos ainda mais desafiadores e que para esses cenários é necessário estar muito mais reforçado para enfrentar. Abre aspas, a gente sabe muito bem que precisamos reforçar do meio de campo para frente, mas acreditamos muito no time que temos. Fez algo absurdo no ano passado, mas estamos curtos. Temos um bom elenco, mas precisamos de mais atletas. Fecha aspas. Deixou ainda muito bem destacado o auxiliar técnico Emiliano Dias ao falar sobre o Vasco do meio para frente. Já tendo as suas opções bem encurtadas em relação ao mesmo Emiliano Dias falou, o Vasco ainda tem sofrido com alguns atletas que estão sendo entregues ao departamento médico para que assim possam se recuperar de lesões sofridas já nesse período inicial da temporada de 2024 pelo Cruz Maltino. E você, torcedor vascaíno, o que pensa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação ao que Emiliano Dias falou sobre o Vasco e a necessidade de estar reforçando o seu meio de campo para frente. O Vasco quer pelo menos mais 3 jogadores que possam chegar para ajudar o seu ataque. Um para criar jogadas, outro jogador que possa atuar pelos lados do campo e outra que possa também estar ajudando o Verratti no centro do ataque. Primeiro, é necessário que esteja bem atento a como tem se passado todo o contexto em relação a essas procuras que o Vasco tem optado por realizar nesta janela de transferências. Primeiro, a diretoria tem estado muito bem de olho em um atleta que seja responsável por ajudar na criação de jogadas. Depois, alguém que tenha velocidade como uma característica e que possa atuar um pouco mais aberto pelos lados do campo. Esse vai ser o jogador que possa estar explorando de cruzamentos para fazer com que o Vasco também crie jogadas. Por último e não mais importante, o Vasco também tem procurado por um atleta que possa ser reserva de Verratti ou até mesmo estar disputando vaga com um atleta em caso de ter a precisão de um atleta de qualidade para substituir ele quando for preciso. Essas são contratações que não fazem apenas parte de uma lista que o Vasco tem selecionado, mas que o torcedor já tem observado há bastante tempo a necessidade das posições que foram citadas anteriormente para que o Cruz Maltino possa passar a ter um elenco bem mais qualificado e com opções mais variadas e que possam estar disputando no quesito desempenho para saber quem será as melhores opções do técnico Ramon Dias para serem escalados. A torcida espera que com essas possíveis 3 chegadas o Vasco possa encorpar muito mais o seu elenco e que assim permita com que a equipe esteja ficando um pouco mais forte
para a disputa dos campeonatos que terá pela frente, tanto Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, que estarão presentes no calendário do Cruz Maltino. E você, vascaíno, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião, se apenas esses 3 jogadores são suficientes para a atualidade. O Vasco utilizou do início da semana para anunciar reforços que já estavam acertados com o clube, mas que faltavam apenas o anúncio para o torcedor. Foram eles os jogadores: primeiro, Vitor Luiz, lateral esquerdo, que chega para compor a lateral do Vasco, e também o goleiro Keiler, além também do meio-campista Pablo Galdames. 3 jogadores que chegam para estar adentrando ao elenco do Vasco. Os 2 primeiros, pelo menos, serão para compor o elenco em relação a serem reservas neste primeiro momento. E já o terceiro, a Pablo Galdames, um jogador que aí sim, devido à sua posição no campo, deve mesmo entrar para disputar a posição como titular. O Vasco ainda tem traçado muitas estratégias para reforçar principalmente seu ataque. Esse é um pedido verdadeiro da comissão técnica e também da torcida, e isso já é bem notório através da diretoria, que tem buscado incessantemente a negociação por atletas que possam sim fortalecer as suas partes mais à frente do campo. E assim, à mira do clube tem se destacado a possibilidade de contar com 2 jogadores em breve, sendo ele Breno Lopes, jogador que atualmente pertence ao Palmeiras, e também o jogador Pedro Henrique, que atualmente defende o Internacional. Esses 2 atletas que atuam na parte ofensiva do campo poderiam muito bem chegar a São Januário através de negociação que o Vasco já vem realizando junto às respectivas equipes, na qual esses 2 jogadores têm contrato, e por isso o Cruz Maltino tem ainda buscado uma solução para a sua parte ofensiva. São 2 jogadores que, mesmo um pouco longe do que a torcida realmente espera, poderiam chegar para estar contribuindo com o Vasco. E isso é muito bem necessário, o Vasco formular uma sequência de opções que possa gerar assim a qualidade que o torcedor tanto espera para também a comissão técnica do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.